Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje nós estamos com um convidado pela primeira vez, um convidado vindo aqui pela segunda vez. Significa que ele deu certo, ele gostou, ou melhor, eu gostei mais ainda, porque o assunto é extremamente importante e muito negligenciado nas fazendas. A gente vai falar sobre gestão de risco. É o tal do ST, Segurança do Trabalho, né? Como é que fala? STT mesmo? SST. SST, ó, é isso aí, Saúde e Segurança do Trabalho, mas é uma forma mais especificada. Então, trazendo aqui com vocês Diego Souza, da Safety Brasil. Muito obrigado, Diego. Você chegou de viagem hoje, que eu tô ligado, cansado, mas está aqui conosco para gravar esse episódio, que é de um assunto de extrema importância e eu sei que tem novidades, você vai falar sobre tudo isso. Então, obrigado por dedicar uma hora da sua vida por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento com toda a minha audiência aí. Diego, se apresente mais uma vez e o tempo é seu, fica à vontade. Fico muito feliz de estar de volta e ser o primeiro a retornar. Exatamente. Isso significa que gostei e também que é um assunto aí que, como tem feito a diferença, né? Segurança do trabalho, SST. Se aproxima mais. Isso, garoto. O SST, isso é muito bacana. Fico muito feliz, Mauro, pelo convite. E também por ter gostado do assunto. Né? Exatamente. Acabei de chegar de viagem, 1.400 e poucos quilômetros, né? E a melhor coisa é você chegar para falar de algo que você acredita, que você ama e que você vive, que faz parte do propósito. Paixão, né? Isso mesmo. Então fala um pouquinho as suas origens, da onde é que é 1.400 quilômetros. Eu sei, né? Mas fala da onde é que você veio e de onde é que surgiu a sua empresa, enfim. Sua origem, inclusive, tudo. Fica à vontade. Muito bacana. Sou de Paragominas, né? Hoje resido em Paragominas, a Safety Brasil, né? O escritório principal está em Paragominas. Estado do Pará. Isso, garoto. Porque aqui nós estamos falando do Brasil e Paraguai, Uruguai. Olha, o cara tá importante, viu? Exatamente. Quase 50 mil, né? Seguidores. Olha só. E aqui no YouTube, falando nisso, seu Bexiga, me lembrei, tu já é inscrito aqui nesse canal? Não? Então se inscreve lá, aproveita, compartilha esse episódio com seus amigos, quem precisa saber sobre segurança do trabalho, é importante. E dá o seu joinha, que ajuda nós aqui no canal, que já tem mais de 3 mil inscritos aqui também. Isso aí, tá importante, eu tô importante, viu, de estar falando com esse cara aqui hoje. Com certeza. Então, Diego é do Pará, mas minha mãe era baiana, né? Então tem a origem baiana também. Tem meu pai aqui. Cearense. E também eu fui criado numa... Tu é filho de baiano com cearense? Isso, olha a mistura boa. Pois é. E Paragominas é uma cidade, assim, realmente de várias regiões do Brasil, Sim. né? Para começar pelo nome, Pará, Goiás e Minas. Ah, né? É por causa disso, é? Isso mesmo, Paragominas. Aprendi uma coisa nova, não sabia não. Isso mesmo. E o Leonópolis também, que é uma cidade onde eu atuo bastante, era conhecido como Gurupi dos Capixaba, que era o pessoal do Espírito Santo. Então, assim, Paragominas tem muitas regiões ali presentes. Legal. Tá? E ela respira o agro, né? E o agro, né? Aquela região... Paragominas, Leonópolis, do Eliseu, Rondon do Pará. Isso, né? que faz divisa aí. Tailândia, onde eu também tenho algumas visitas, né, programadas. Que faz divisa com a Açailândia do Maranhão, que também é bastante também forte, né? Então, assim, aquela região, ela bastante aí, pessoal do Brasil, né? Todas as regiões presentes. E fui criado em Paraopebas. Olha só, essa misturada toda. Eu vi você postando esses dias... Passando em Marabá, o trem passando, a ferrovia, eu até mandei, Mauro. Sim. Passou o quê? Passou um filme da minha infância. Antes não tinha aquele asfalto de Marabá para do Eliseu, então a gente vinha de trem até a Sailândia para poder ir ver os familiares em Paragominas. Olha, rapaz, que onda. Então eu tenho a paixão também ali pela parte da mineração. E é isso que nós vamos falar um pouquinho também hoje, né? Show Essa de origem. bola. Agro e mineração. Né? Sim. Então, exatamente. Vamos lá, vamos já emendar então. Tu se originou, digamos assim, né? O seu trabalho se originou dentro de Minas, né? Isso, eu comecei na mineração. Eu falo que eu tinha dois sonhos. A sua formação? Engenheiro de produção. Aí, ó, tá vendo? Engenheiro de produção com especialização em segurança do trabalho e também segurança de processo. O que é a segurança de processo? É o que pode impactar o negócio, uma grande catástrofe ou até mesmo uma perda financeira. Então, a gente avalia também dentro de algumas metodologias como o BOLTAI, que é um diagrama para a gente
trazer o gerenciamento de risco, né, da melhor forma. Certo. E eu falo que é duas paixões. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu entrei numa mina e vi aquele caminhão fora de estrada, que 250, 400 toneladas, Sim. e gerou aquela vontade, poxa, algum dia eu vou trabalhar na mineração. Por outro lado, eu sempre cresci com meu pai, né? O meu pai tem hoje um sítio desde do começo da década de 90. Ele tem 79 anos, acorda 3h30 da manhã, vai tirar o leite dele, roda o gado. Então, assim, eu cresci com aquilo ali. Sim. Então, a parte do agro, além de uma paixão, é um propósito. Então, sempre queimou muito no meu coração. Tá linkado, né? Tá linkado. E quando eu era novo, eu falei pro meu pai, vou ser veterinário. Mas, ao crescer, né, fui para a parte de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, foi a minha primeira formação, curso técnico. Depois do curso técnico, eu fiz engenharia de produção. Principalmente para ter o diploma ali, para fazer engenharia de segurança do trabalho, mas aí eu me apaixonei pela área de produção. E aí surgiu, né, a iniciativa da segurança de uma forma leve, do jeito simples, né? De forma simples, do jeito certo. Então surgiu através de alinhar produção com segurança, que é a segurança do seu princípio, que nós vamos falar hoje. Sim, né? sim. Mas ela começou sendo aplicada na mineração. Passei quase 16 anos na mineração. E quando eu estava na mineração, eu vi a região de Paragominas crescer a parte do agronegócio, né? Eu retornei para Paragominas e lá eu tive a oportunidade de ingressar na mineração. Sim. Mas a minha primeira atividade de mineração foi na pesquisa mineral em Rondon do Pará. É mesmo? Foi em Rondon do Pará, a serviço, né, de uma mineradora. E depois eu fui para Paragominas, atuei, né, em alguma contratada. Rondon do Pará, que lá em Rondon tem a parte da pesquisa da Votorantim Metais. Ah, é? Já tem uma concessão mineral, tudo. E lá era a parte de pesquisa. E eu trabalhei na parte de pesquisa. Que legal. Uma empresa chamada Traterra, que é uma empresa onde me deram a oportunidade como estagiário. E depois eu fui para a Tec Segurança do Trabalho. Que legal. E lá foi meu primeiro contrato. Ah, então tu fez técnico antes depois fez engenharia de produção e depois fez uma pós em... Engenharia de Segurança do Trabalho. Que legal, cara. Então tem base pra caramba pra estar aqui falando conosco, né? Isso é importante. Tá, e aí, beleza. Então tu tava lá aí depois disso tu começou... Na área de mineração. Na área de mineração, já como engenheiro de segurança do trabalho? Comecei depois? como técnico, né? Sim. Entrei numa empresa como técnico, depois fui para técnico, fui subindo. E a sua formação foi em que lugar? Em Paragominas. Em Paragominas, tá. E a de engenharia foi em Belém. Tá. Né? E comecei a crescer como técnico, depois para analista. De analista fui para engenheiro de segurança do trabalho. Isso lá em Paragominas. Em Paragominas. Uma empresa chamada Hydro, né? Ela é da Noruega, está presente em mais de 40 países, uma multinacional. Ah, é? E eu passei 14 anos nela. Caramba! Né? Saí recente. E a mineração é de que lá? Lá é uma mineração de bauxita. Tanto Paragominas como aquela região... Paraupebas, lá tudo? Não, Paraupebas já é outros minérios, tá. né? A bauxita é a matéria-prima do alumínio. Né? E a região ali de Paragominas, Ulionópolis, do Eliseu, Rondon é muito forte na parte da bauxita. E tem mais algumas mineradoras ou só essa lá? Só essa de bauxita. Tá. E Rondon tem uma possibilidade de uma mineradora também, só que lá é Votorantim. Em Paragominas... E seria também de bauxita, será? Bauxita também. Entendi. Tá. E aí surgiu essa paixão, né, pela segurança do trabalho ainda mais forte. E quando eu estava na mineração, Mauro, o que me chamou a atenção? Eu sempre gostei de fazer diferente, fazer as coisas da forma certa, mas trazer um toque, né, de amor, de paixão, ou seja, propósito. Sim, tá? sim. Então eu sempre trabalhei com a parte de propósito. A segurança tem que fazer sentido. Sim. Para dar certo, tem que fazer sentido. Primeiro, eu tenho que acreditar. Como é que as pessoas vão acreditar em segurança se eu não acredito? Então, primeiro, tem que começar a mudar em mim. E algo que... Bota só um pouquinho mais perto. Isso. Algo que eu falo é o quê? O nosso externo, né, ele reflete o nosso interno. E aquilo que está acontecendo conosco, aqui nesse momento, nós estamos aqui. Primeiro, ele foi internalizado dentro de mim. Sim. Então, isso é a segurança, o princípio. Trazer uma base forte. E surgiu uma pergunta dentro de mim. Poxa, a área do agro, né, na região, ela tem crescido. E eu vejo muitas oportunidades. Eu ia em algumas fazendas, né, fazia algumas visitas e via tanta oportunidade. E na mineração, né, fortalecer meu nome, consegui levar o nome da mineradora, daí também a muitos eventos. Então foi fortalecendo o meu nome. Sim. Mas algo questionava dentro de mim.
a mineração foi um sonho, mas o agronegócio, o agro, além de ser um sonho, é a minha base, desde criança. E meu pai ainda está lá. Sim. E por que não contribuir com o agro? Perfeito. É a mesma lógica minha. Por que não contribuir? Então, assim, não é à toa que você está aqui comigo hoje. E quando você falou a sua história, eu me identifiquei muito nela também. Exato. Porque eu acredito que nós precisamos, todo ambiente onde nós entramos, nós precisamos contribuir. E sair dali com um ambiente melhor. Sim. E eu falei, cara, eu quero fazer a diferença no agronegócio. E quando... Eu sempre quis ser empreendedor, falei isso no outro podcast, né? Sim. Sempre quis ser empreendedor. E uma vez eu, falando com Deus, falei, Senhor, poxa, eu tentei tantas coisas, né? Depósito de água, várias coisas de venda. Você já teve lanchonete, né? não? Eu ia montar um depósito, vendi água, vendi questão de polpa de fruta, fui em Castanhal. Então, assim, peguei uma representação. Também. Então, assim, eu queria ser empreendedor. Sim. Eu queria ser empreendedor. De alguma forma. De alguma forma, eu queria ser empreendedor. Bala, mas vamos ser empreendedor. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade em uma loja, com meu tio. Certo. Uma loja de materiais esportivos. Certo. Então, a parte de vendas, ela sempre foi presente também. Perfeito. Ajudava meu pai, né, na terra, na roça, onde ele prestava serviço. E também ajudava meu tio lá. Trabalhei 7 anos com meu tio. Certo. Mas eu queria ser empreendedor. E aí eu ouvi algo. Invista naquilo que você é bom. E às vezes gera uma falsa humildade dentro da gente. não posso falar que eu sou bom em algo. Não, mas e isso é um paradigma que nós precisamos quebrar. Isso nós aí. precisamos quebrar isso, Mauro. Não, nós somos bons e precisamos ajudar o ambiente onde nós estamos. Ô, Diego, deixa eu fazer um parêntese aqui, que é uma coisa importante. Os países bem desenvolvidos, de primeiro mundo, na verdade é o seguinte, eles focam naquilo que a pessoa é boa. Os alunos não precisam tirar uma média. O cara não sabe, sei lá, história. Tá tudo bem, mas o cara é excelente em geografia. Investe naquilo que você é bom. Não precisa trazer todo mundo para uma média. Né? A ideia é que você foque naquilo que você é bom. E você fique excelente naquilo, porque vai ter outro bom aqui em geografia, em história, em qualquer outra situação. E é uma coisa interessante. Então a gente, por exemplo, tem gente que é bom em jogos de videogame. Tô chutando aqui. Cara, hoje tem mercado para isso, moço. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz com aquilo ali, porque é uma coisa que na minha época, na sua época de infância, não, até tinha, mas não como algo profissional. Não pode, isso você não tá fazendo nada. Exatamente. Hoje tem crianças ganhando muito dinheiro criando joguinhos. Dentro da mentalidade que ele tem. O que acontece? Nós temos que quebrar realmente esse paradigma, entendeu? Nós temos que, cara, bato no peito, eu sou bom nessa bexiga aqui e vou cada vez me aprimorar mais. Agora, também não pode ser aquele cara que se acha... eu já aprendi tudo. Né? E não tem a humildade, porque eu acho que ninguém vai para lugar nenhum sem humildade. E todos os dias nós aprendemos algo, né, Mauro? Agora mesmo. Eu aprendi Paragominas, eu não sabia. Já aprendi. Mas, Diego, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo, então. Você veio da gestão de risco, né? Você aprendeu, se especializou, ganhou prêmio, já foi palestrar em vários locais desse Brasil, que eu sei. Inclusive, vai para Brasília agora, próximos dias. Semana que vem. Então, você tem um reconhecimento profissional na área da indústria, né? E aí você veio para o agronegócio, trazendo isso da indústria, assim como eu, da indústria não, da mineração, né, que é o setor primário, indústria é o setor secundário, que eu vim, né? E aí você veio trabalhando no agro e aí você veio desenvolvendo uma metodologia, né? E essa metodologia é sobre princípios, né? Então é a segurança sobre princípios, que tem tudo a ver com tua cara, é isso mesmo, né? Isso mesmo. E quando você me falou aqui que é importante que a pessoa entenda, que a pessoa queira evitar e não simplesmente porque é uma regra, isso para mim também faz toda a diferença. É o que eu digo, a gente ajuda quem quer ser ajudado e a gente precisa ensinar as pessoas. Quando eu falo aqui da metodologia PPP, pessoas envolvidas no lugar certo. Presta atenção aqui, a gente tem que fazer com que a pessoa queira estar na sua fazenda. E ela querendo estar, por quê? Porque ela é bem tratada, porque tem um salário digno, porque ela tem um alojamento e a comida boa, porque ela tem processos muito bem definidos, ela tem previsibilidade de uma premiação. Tudo isso faz com que a pessoa queira estar aí. E pelo que eu entendi, e você me corrija caso eu esteja errado, a sua metodologia faz com que a pessoa queira evitar acidentes, queira evitar riscos. É mais ou menos por aí, Diego? Isso mesmo. Vou fazer uma observação.
Quando eu ouvi ele falar a primeira vez sobre o PPP, eu fiquei, né, apaixonado, e todas as vezes eu paro para assistir os vídeos dele, e quando temos a oportunidade de estar num evento, né, numa visita juntos, eu fico ali sentadinho ouvindo. Por quê? A segurança do trabalho, ela não pode ser um setor à parte dentro da organização. Perfeito. Ela precisa estar inserida dentro do processo. E por isso que eu me identifico muito com o Mauro e com o propósito que ele vive. Por quê? Porque ele traz um valor de pertencimento. O PPP traz um valor de pertencimento nas pessoas. Isso aí. Então, quando ela entende que ela faz parte daquela organização, ela entende o valor que ela agrega, que ela gera, né, dentro da organização, ela vai entender que segurança também faz parte do propósito dela, porque ela está bem no seu ambiente de trabalho. Ela voltar para casa melhor da forma que ela entrou, ela vai comprar a segurança como um valor. Exatamente. Por isso que a segurança, ela precisa gerar algo dentro de nós. Isso. Eu preciso ter vontade de fazer segurança. Porque se eu não... eu vou fazer segurança porque é uma regra da empresa. No dia que o Diego tiver ali, que o Mauro tiver, eu vou fazer segurança. No outro dia já não usa EPI. Mas quando eles não tiver, eu vou tirar esse abafador. Esse abafador incomoda, tá suando. Essa luva, vou deixar jogado. Eu não estou fazendo segurança para mim. Exato. Eu estou fazendo segurança para o Mauro, estou fazendo segurança para o Diego, estou fazendo segurança para o técnico de segurança, que ainda é visto como um fiscal. E a segurança, sob princípio, Mauro, ela traz a diferença da segurança tradicional e da segurança que agrega valor. Tem um lado aqui entre as duas. Segurança tradicional, regra, tem que fazer. Segurança sob princípio, tem que fazer sentido. Exato. Eu uso abafador porque tem um ruído acima de 85 decibéis, que você está no seu ambiente de trabalho 8 horas diárias, então você está ali exposto a tanto de ruído, por isso que você precisa usar um abafador. Exatamente. Eu explico por quê. Sim. E aí gera sentido. E a forma com que você explica. Eu até quero chamar a atenção aqui. Pessoal de segurança do trabalho, que vai dar na CIPA-TR. Eu fui convidado em algumas fazendas para fazer palestras sobre a gestão PPP. E a gente viu também outras palestras sobre segurança do trabalho. E eu fiquei observando, Diego, e eu vi você palestrar já sobre isso, e é uma diferença enorme. Pessoas que não estão preparados para passar uma mensagem. Isso me irrita, de verdade, porque a gente vê lá as pessoas aqui no celular, tipo assim, meu Deus do céu, termina logo essa chatice aqui, porque nos slidezinhos que as letras, ninguém está enxergando o que está escrito lá. Cara, os tempos mudaram, seus bexiga, vamos evoluir. E é um dos pilares aí da segurança ao princípio. Tu vai falar sobre isso agora, porque assim, cara, não tem nada mais chato do que uma pessoa, primeiro, falando baixo com os slides pequenininhos e falando sobre, você precisa vir, porque olha só, se você não usar, isso vai fazer mal pra você. Cara, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu fumei durante muitos anos da minha vida. Eu sabia que aquela bexiga me fazia mal. Aí vinha você e me dizia, mas isso aí faz mal. Tem que parar. Tem que parar. Véio, que vou ter que dar os tapas. Por quê? Porque eu sei disso. Não precisa me dizer. O que vocês precisam fazer é convencer aquelas pessoas a querer fazer o que é certo. E é esse caminho que eu tô vendo que você tá indo. É exatamente isso. Você tem que mostrar. Cara, isso aqui, moço, é para você. Compre essa ideia, não é nem comprar, ele precisa entender que aquilo faz bem para ele. E aí a forma com que você vai comunicar vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Mas vamos para frente. Cara, quais são esses pilares? Então você criou uma metodologia chamada Segurança ou Princípios. Segurança ou Princípios. Me fala então como é que surgiu essa ideia e quais são esses... Tem quantos pilares isso? 7 pilares, princípios. 7 princípios, que eu chamo de pilares, que são os princípios, isso. Né? 7P. 7P, olha aí. 7P aí, ó. Olha só, conexão que gera o quê? Olha aí. Exatamente. Então vamos lá. Essa ideia surgiu justamente porque... Como é que foi? Conta essa história. E aí eu migrei para o agro também. Comecei a atuar no agro. Falei assim, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Nós nos conhecemos no agro. Né? E nós nos conhecemos no agro. Eu quero fazer algo diferente no agro. Não por dinheiro, mas dinheiro vai ser a consequência, mas eu vou fazer porque é meu propósito. Sim. E eu comecei a atuar no agro e comecei a falar, trazer a base, né, que eu tinha da mineração. E algumas vezes, Mauro, eu entrei em fazendas
que aí tinha pessoas que tinham passado pela mineração e aí já tinha uma resistência. Primeiro, uma pergunta. Diego, qual foi a maior dificuldade de implementar a segurança ou princípio no agro? A maior dificuldade é porque eles viam a imagem da mineração em mim, falaram assim, não, esse cara vai querer aplicar a mineração aqui dentro. E aí eu falei assim, eu não vou aplicar a mineração aqui dentro, mas eu vou aplicar uma base de segurança da mineração que eu apliquei na mineração, mas com a realidade do agro. Por quê? Às vezes a pessoa ela já tira ali uma ideia sua, uma imagem, ele é da mineração, só que ninguém conhece a minha base. Eu nasci no agro. Meu pai até hoje está lá acordando 3h30 da manhã, faz as suas atividades, e eu sempre vou para lá, passo alguns dias com ele e ajudo ele. Sim. Só que eu chego calado também na fase. Não vou falar que eu sei isso, eu sei aquilo, não. Porque é um aprendizado contínuo. E outra coisa, o cara que mais conhece da sua atividade, tanto seja na mineração, na indústria, na área florestal, no agronegócio, é o cara que está no dia a dia. Uhum. Eu vou ajudar ele a enxergar de uma forma diferente, Sim. com um propósito. Perfeito. Esse é o objetivo. E eu comecei a atuar no agro, trazendo a minha bagagem da mineração, porém, entretanto, todavia, trazendo a minha bagagem da minha base familiar. Sim. Aonde eu aprendi a fazer segurança. Eu aprendi a fazer segurança com meu pai, Mauro. Que legal. Como você aprendeu a fazer segurança com seu pai? Eu, moleque, ia pra manga com ele, que a gente chama de maternidade. A galera da pecuária aí vai me entender. Parte da maternidade, onde tem as vacas paridas. E nós precisamos fazer a cura do bico do bezerro. E aí, quando meu pai descer, fala assim, Diego, você vai ficar responsável, vai pastorear, né? Usar a linguagem, pastorear pra vaca o quê? Não me pegar. E aí eu tinha duas coisas. Eu tinha duas coisas. Eu falei assim, eu não posso deixar a vaca passar, porque se ela passar, ela vai machucar meu pai, e se não matar, ele vai me matar. Ele que vai me matar. Bem assim mesmo. Então ele que vai me matar. Então eu tinha essa ideia, né, moleque? Então essa era a minha função. Depois de anos, eu falei, ei, cara, eu não aprendi a fazer segurança no curso técnico. Eu não aprendi a fazer segurança na faculdade. Sabe onde eu aprendi a fazer segurança? Com meu pai. Meu pai que foi o meu professor de segurança, o meu primeiro professor de segurança. Porque qual é o risco? A vaca, o instinto animal já é um perigo. O risco é ela pegar ali o vaqueiro quando for fazer a cura do bezerro, porque ela está defendendo o instinto animal. Claro. E qual é a medida de controle? A medida de controle não ir sozinho para fazer a cura do bezerro. Sim. Quando um descer, o outro fica ali pastoreando, né? E não ir num animal mais arisco, ir num animal mais manso. E hoje também tem aqueles curralzinhos, que algumas regiões chamam de alguns nomes, medroso, milidoso, então depende muito da região. Que coloca o curralzinho ali na maternidade, coloca ali o bezerro e a vaca fica do lado de fora. Também é o quê? Gerenciamento de risco. Sim. Então, o agro tem o gerenciamento de risco, mas muitas vezes, meu pai não sabia que isso era segurança do trabalho. Exatamente. Mas ele fazia gerenciamento de risco, fazia segurança. Antigamente o serviço agrícola ali não era considerado trabalho. Trabalho era só indústria, mineração, essas coisas, entendeu? A mesma coisa eu subi numa árvore que tinha um cipózinho tóxico lá que eu quase morri. Né? Na época que eu era guri, a minha mãe estava limpando o milho lá, não sei o que, e eu fui arteiro, subi num negócio lá. Teoricamente, minha mãe não tinha noção que aquilo ali era problema, né? Se tivesse, talvez tinha evitado. Mas, de qualquer forma, quanta gente que perdia a mão e tudo mais, porque não era levado como trabalho no campo, entendeu? Isso quando eu falo na década de 80, 90, já começou a melhorar. Mas antigamente, então, nem se fala. Tá, e aí então você foi evoluindo e criou a metodologia. E comecei a trabalhar com essa visão, trazendo essa base, né? E fui quebrando alguns paradigmas. Primeiro, a questão da resistência que eles tinham com vai trazer a metodologia de uma grande empresa? Não, eu trouxe a metodologia do Francisco Diego, do Diego, que vem da base do agronegócio, passou pela área da mineração, mas criou uma metodologia própria, que é o quê? A segurança ao princípio. E aí, conversando com o Luiz, que você conheceu ele, Luiz Neto, né, que é gerente de um grupo de fazenda que eu atendo, a Ciagro. Certo. Luiz falou, Diego, deixa eu falar algo para você. Você fala sobre propósito, você fala sobre influenciar pessoas, você fala com tanto amor, né? E assim, algo que me deixa muito feliz, Mauro, porque várias pessoas que convivem no dia a dia, nas visitas, nas fazendas onde eu vou, nas empresas, onde já me viram palestrar em São Paulo, em algumas cidades, algumas pessoas, a maioria das pessoas chegam e falam assim, Diego,
você fala com amor. Uhum. E realmente, quando tu vai na prática, eu vivo aquilo. Então, sabe o que você fala, Diego? Segurança é o seu princípio. Eu falei, opa, que chave poderosa. Então, são as conexões que nós vamos, né, ali fazendo no ambiente de trabalho. Eu sempre falo que o ambiente você vai transformando e vai trazendo também pessoas alinhadas ao propósito. E eu peguei essa chave e comecei a trazer para o papel ali o que eu faço. Tudo que eu desenvolvi nesses anos, eu estruturei em princípios. Uhum. Não é que ele é novo, não. Eu sempre fiz, só que agora está com o nome Segurança sobre Princípio. E tu organizou, né? Eu organizei. O pensamento organizado, ele tem poder. Eu digo para vocês que muitas vezes a gente tem várias ideias e lapsos aqui. Aí eu, quando viajo, então os meus maiores insights são em viagens. Eu dirigindo aqui, como tu veio esses quilômetros aqui, eu faço todo mês esse caminho, né? De 1.400, volto 1.400. E aí, cara, viajando a gente tem um bocado de ideia. Mas se essas ideias elas estão dispersas, elas não vão gerar nenhum resultado. Isso mesmo. E foi o que você fez. Você organizou tudo que você tinha de pensamentos e aí sim criou uma metodologia e com todo sentido. Né? E aí eu queria que você falasse, então, como é a organização desse pensamento, quais são os princípios, porque se tem uma lógica de ser o primeiro, o segundo, o terceiro, se está tudo misturado, fale sobre isso. Tem uma lógica. E tem um livro, né, Segredos da Mente Milionária, até a gente conversou, né, tá na minha playlist. Falei sobre esse livro. Eu peguei uma dica com esse cara, que eu estou fazendo muitas viagens, né, muitas portas estão se abrindo, isso é muito bacana, muitas pessoas entendendo a importância da segurança. E eu comecei a pegar aquela dica de colocar os audiolivros, né? E eu já fiz algumas viagens, já li aquele Mente Milionária, ouvi aí nos últimos dias muito eles, e ele fala uma coisa que eu peguei para mim. Pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos geram ações. E nós precisamos o quê? As ações geram resultados. Então, os nossos resultados começa na nossa mente, nos pensamentos. Total, exatamente isso aí. Então eu peguei essa ideia, estruturei naquilo que eu já trabalho. Então ela tem um sentido. O primeiro princípio, eu tenho que começar pelo primeiro princípio, que é prevenção e cuidado. E eu trago uma base bíblica, que é Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Uma amiga de trabalho, chamada Samra Reis, uma vez ela falou assim, Diego, você sabia que segurança está na Bíblia? Eu falei, o quê? Segurança está na Bíblia? Sim. Segurança está na Bíblia. E ela me falou desse versículo. Quando for construir uma casa nova, colocar aí um parapeito, para que não haja derramamento de sangue inocente. O que é isso? Em Israel, né, antigamente, usavam muito aquelas telhados planos, né, para armazenar várias coisas. As lajes. Então, eles usavam esses tipos de construção. E devia dar muito acidente porque não tinha parapeito. E dava muito acidente, por quê? Porque não tinha um parapeito. Então, para que não haja o derramamento de sangue inocente, orientava o quê? Colocar o parapeito. Que é a proteção. Segurança. Ou seja, desde aquela época já se praticava a segurança do trabalho, segurança nas suas casas. Sim. Né? Então era o cuidado, é a prevenção. Então a prevenção é o primeiro princípio, prevenção e cuidado. Agir antes de acontecer. Certo. Nós precisamos agir antes de acontecer. Precisamos fazer a segurança acontecer. Não precisamos esperar o acidente acontecer, uma fatalidade acontecer. Então esse é o primeiro princípio. Então eu trago isso para as empresas. Prevenção e cuidado. Prevenção e cuidado. Beleza. Eu trago isso desde a autoliderança. Eu não começo da base. A segurança sobre o princípio, Mauro, algo importante e precisa ser destacado, nunca se começa com a execução. Nós começamos a implementar a segurança sobre o princípio, a Safety Brasil começa a implementar a segurança sobre o princípio, o quê? Na autoliderança. Se a autoliderança ela entende que ela precisa prevenir e cuidar de pessoas, aí sim a execução ela vai fazer segurança. Então nós começamos com esse primeiro princípio na autoliderança, para depois chegar na execução. Segundo princípio, gerenciamento de risco na prática. Um ambiente de trabalho mais seguro, construído todos os dias. Eu até falo daquela placa, né? Eu até já falei outra vez com você dessa placa. Muitas empresas têm aquela placa bonita. Estamos tantos dias sem acidentes com afastamento. Mas quando você vai lá, tem um cara executando atividade de elétrica sem treinamento, sem vestimenta, sem a luva isolante, sem a bota com proteção corrente elétrica.
Infelizmente, aquela placa, ela está falando e também fala de só acidente sem afastamento. Ela está o quê? Ela está trazendo uma imagem de sorte, não uma base. É isso aí. Então, a segurança, ao princípio, traz uma base forte para as empresas. E tem ajudado muitas empresas, muitas fazendas, a transformar o seu ambiente de trabalho. Então, o quê? O gerenciamento de risco é a busca por um ambiente de trabalho mais seguro todos os dias. O acidente, ele não é sorte, é uma base. A ausência de acidente não significa que o ambiente de trabalho é mais seguro. Você chega numa fazenda, vou implementar processo, vou implementar o PPP. Aí você olha, uma fazenda que nunca teve acidente, nunca teve uma fatalidade. Mas quando você vai olhar, as pessoas não são capacitadas, estão operando lá a colheitadeira, nunca tiveram um treinamento, nunca tiveram uma capacitação. E às vezes acontece um acidente ali e mas o que aconteceu? Por quê? Porque não teve, né, um gerenciamento de risco assertivo. Sim. Então, o ambiente de trabalho tem que ser construído todos os dias. Eu tenho um pivô de irrigação. O cara abre lá o painel 380, 480, troca fusível, troca isso, troca aquilo, sem nenhuma proteção e sem conhecimento. Cara, então, infelizmente... Isso é um problema. Isso é um problema. E isso pode gerar perda de muitas vidas, cara. Muitas vidas. E muitas vezes, vamos lá, não é nem a culpa do cara, sei lá. Claro conhecimento, que às vezes é falta vezes. de conhecimento e muitas vezes é porque não teve a orientação técnica como devia ter e uma gestão de riscos, né, como deveria ter. É o que eu falo, evitar acidente, beleza, é importante, mas não é tudo, né? O mais importante é lembrar sempre, qual é o objetivo? Que as pessoas vão para casa com vida todos os dias. Qual é o propósito? É manter todo mundo vivo. Primeiro passo. E sem se machucar, né? Isso mesmo. E para isso tem que ter esse gerenciamento de risco. E é fato, eu aprendi isso, né, também desde a época da fábrica de calçados, eu era da CIPA, né? Olha aí, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Desde 16, eu comecei com 14, né? Com 16 anos eu fazia parte da CIPA, nunca esqueço isso aí, na época lá. Mas enfim, então vem de muito tempo também essa situação que eu vejo na prática, como é que funciona a segurança do trabalho. Mas a forma com que você trouxe, a forma com que eu conheci você no agro, realmente ela é um pouco diferente. Por quê? Porque quando a gente estava trabalhando nos processos lá, e aí eu entro, né, justamente nesse gerenciamento de riscos, você me ajudou a criar processos evitando riscos. Né? Então, quando a gente descreve os procedimentos e nós não levamos em consideração a segurança do trabalho, eu como engenheiro de produção, você também mas voltado mais para a parte de segurança. O que a gente buscando produtividade, se a gente não levar em conta os riscos que aquela atividade está oferecendo para evitá-los, não adianta, porque a gente está esquecendo, daqui a pouco faz rápido, mas daqui a pouco para tudo porque alguém morreu, por exemplo, ou alguém se machucou, ou uma máquina quebrou, enfim. Então faz todo sentido para mim isso também. Vamos para o terceiro. Qual é o terceiro? O terceiro, e só um ponto antes de falar do terceiro, Tá. Você falou sobre a questão do conhecimento, né? O que eu aprendi, Mauro, nesses anos aí no agronegócio, né? Estamos aí indo por 5º ano focado no agronegócio. Eu aprendi que o produtor rural, muitas vezes, ele não faz porque não quer. É porque não sabe a forma correta de fazer. E quantas vezes eu chego num lugar, chego num cliente... e falo a forma certa de fazer e algo que eu ouvi, tá? Nos últimos 3 meses. Teve um cliente que falou assim, Diego, se eu soubesse que tinha que fazer dessa forma, eu já tinha feito. Se eu já tivesse tido orientação antes. Você aqui com a gente, eu já estava em outro patamar. Exato. E isso é muito bacana, porque mostra que nós estamos no rumo certo, nós estamos agregando valor. Com certeza, moço. E quando você olha o quê? Você se depara o quê? Que o produtor não é porque ele não quer. E essa é uma visão que eu quero também trazer para vocês, quebrar um paradigma. O agro não faz segurança. Faz sim. O agro faz segurança. E eu quero provar para vocês nessa conversa com o Mauro que o agro faz segurança sim. Então, em níveis, né, muito elevados, tá? Em segurança, em cultura de segurança. Construída todos os dias. Com certeza. E aí o terceiro passo, então, terceiro princípio. Terceiro princípio é desempenho humano e organizacional. O que é isso? As pessoas precisam estar em evolução. Os processos precisam estar em evolução. Segurança, novamente, não é um setor à parte. Ele tem que estar dentro do processo. Então, o desempenho humano e organizacional não é só para segurança, mas é produtivo, Tá tudo. tá RH.
Então a gente traz os 5 princípios do desempenho humano dentro do desempenho humano e organizacional, trazendo uma cultura forte de segurança. Primeiro princípio, pessoas erram. O que significa isso? Mesmo treinando, mesmo capacitando, pessoas erram. Então a gente precisa criar o quê? Processos, procedimentos, medidas de controle de engenharia que não dependam somente de pessoas. Segundo princípio do desempenho humano, né? O segundo princípio do desempenho humano fala o quê? Eu ouvi você falando sobre isso um dia desse, tá? Culpar não resolve nada. Culpar não resolve nada. Tem que buscar a falha no processo. Precisamos buscar a falha no processo, as causas raízes e criar que contramedidas, levaram, isso aí. Tá, aquele erro, aos desvios. Um desvio ele pode ser um erro ou pode ser uma violação. Qual é a diferença, Diego? O erro é não intencional. Violação é intencional. Erro. Eu esqueci. Quantas vezes eu já esqueci a chave? Quantas vezes você já esqueceu a chave, não sabia onde colocou? É erro, não é intencional. Violação. Eu sabia qual era a regra, eu sabia que eu tinha que andar naquela velocidade e andei acima. Então, eu sabia violei. que eu tinha que usar capacete e não usei, caí, quebrei a cabeça. Quebrei a cabeça. Então, assim, violação. Então, quando eu entendo que um erro e um desvio pode ser um erro, uma violação, eu vou entender que eu preciso criar processos para evitar isso. Okay. Então, culpar não resolve nada. Nós estamos perdendo tempo de achar as causas raízes. Isso aí. E pessoas não são problemas. Pessoas são a solução. Tá? Terceiro princípio, e esse eu defendo muito esse princípio. O contexto dirige o comportamento. O que isso significa, Diego? O contexto que aquela pessoa foi criada. Muitas vezes, aquela fazenda que ela está trabalhando aquela primeira vez, é a primeira fazenda que tem segurança implementada, segurança do trabalho. Ela nunca trabalhou num lugar que tem regras, que tem procedimentos. Então, a gente precisa entender qual o contexto que aquele trabalhador, que a minha equipe está inserido. Eu, como líder, e dentro da segurança sob princípio, a gente desenvolve o PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes sobre Segurança sob Princípio. O líder precisa conhecer sua equipe. Claro. Ele precisa saber qual é o contexto de cada trabalhador para entender por que os desvios acontecem. Sabe por quê, Mauro? Porque se ele não entende por que os desvios acontecem, ele vai trocar a mão de obra. Mas o problema continua lá. Por isso que é desempenho humano e organizacional. Não é só as pessoas que precisam ser desenvolvidas, mas a organização, a empresa, a fazenda precisa ser desenvolvida. Então, muitas vezes, o desvio ele acontece porque é algo que vem da organização. Eu líder, eu deixo ele errar. Eu já vi ele errando várias vezes. Eu já vi ele fazendo a violação várias vezes. Mas eu fui deixando. E quando o acidente acontece, eu jogo a culpa nele. Não, mas eu não identifiquei antes que estava fazendo aquela violação e por que eu deixei. Exato. Então, o contexto dirige o comportamento. Então, as pessoas constantemente, o comportamento delas ali são reflexos do contexto onde ela está inserida. Às vezes, a região onde ela foi criada. Às vezes, se ela foi criada só por pai, só por mãe. Tudo influencia e a gente precisa conhecer. Só fazendo um adendo aqui, nas minhas palestras tem uma parte dela que eu falo especificamente sobre isso daí. O que a gente vê nas pessoas é o comportamento. O que gera o comportamento a gente não consegue enxergar. A gente precisa conhecer. E como é que a gente conhece? Como é que a gente vai entender quais são as crenças, quais são os medos, quais são... Cara, eu dou um exemplo nas minhas palestras sobre uma situação que eu não gosto de ver vídeos de acidentes. E muitas pessoas... Olha o vídeo. Sai pra lá, moço. Oxi, baitola? O que houve? Por que não gosta? Porque aquilo remete à minha irmã que morreu num acidente. E ao tempo, eu não gosto, cara. Eu não quero saber disso aí. Assim como muitas pessoas podem ter medo de altura porque pode ter perdido alguém na altura. Tem uma experiência sobre isso, né? É tudo que fica por baixo do comportamento que a gente não consegue enxergar. Para que a gente tenha o conhecimento, a gente precisa se aproximar e entender a cada colaborador de uma forma independente. E é exatamente o que você está falando aí. A questão do desempenho humano tem tudo a ver com o ambiente que ela se criou, com o contexto que ela se criou, e a gente que é líder precisa ter esse conhecimento. Então, precisamos entender o contexto. Total, eu concordo pleno em número, gênero e grau com isso daí. E a partir do momento que um líder começar a entender o contexto da sua equipe, ele vai gerar resultados. Muito mais resultados, porque vai ser muito assertivo e a equipe vai estar muito mais engajada. É por isso que lá no primeiro P, pessoas envolvidas. Para eu ter pessoas envolvidas, eu preciso passar por essa parte que você está falando aqui agora. E o desempenho humano e organizacional não é só segurança novamente. Todos os setores precisam conhecer essa metodologia, porque ela gera resultado. E o quarto princípio do desempenho humano, ele fala o quê? Aprendizagem é vital. Legal. Então, todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos em evolução.
Então, nós precisamos aprender um com os outros, equipes uma com as outras. Nós precisamos trazer isso. Na segurança do trabalho é muito importante. E o último princípio do desempenho humano é o quê? A resposta do líder importa. Então, a resposta do líder diante das dificuldades, das situações no ambiente de trabalho, importa. Se é um líder que realmente entendeu que segurança, sob princípio, agrega valor, tem uma base forte, a sua equipe vai praticar. E os 5 princípios de desempenho humano, a gente traz referência do livro do Todd Cook, que é os 5 princípios de desempenho humano. Indico essa leitura, uma leitura muito boa. Como é o nome do livro? 5 princípios do desempenho humano. Anota aí, seus bexiga. É um livro extraordinário, muda a mentalidade, como enxergar a segurança, não a ausência de acidente, mas a presença de medidas de controle. Muito bom. Meus queridos, olha, se você está gostando desse episódio e está top de linha ali, ó, aproveita lá, dá um joinha, clique, se inscreva se você não se inscreveu ainda, compartilha com seus amigos, ajuda nós aí. Então, beleza, agora vamos para o 4º princípio, Diego. Qual é o 4º princípio? Vamos para o 4º princípio. E se vocês observar, nós iniciamos o quê? Primeiro, prevenção e cuidado. Segundo, gerenciamento de risco, ambiente de trabalho mais seguro. Sim. Terceiro, desempenho humano e organizacional. Não só, Mauro, pessoas, mas a organização, a autoliderança. Sim. Ok? E aí nós estamos preparados agora para implementar o 4º princípio. Beleza. Que esse 4º princípio, ele tem transformado o ambiente de trabalho. Esse ano tivemos o prazer, tive a honra de estar junto com você em um evento, o Inova, lá como é que era o tema, 5S para um campo de trabalho mais seguro. Através de quê? Desse 4º princípio. Organização e disciplina. E dentro dele, nós trazemos o quê? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Como esse princípio tem transformado o ambiente de trabalho? A segurança do seu princípio tem trago uma base forte através desse pilar. Sim. Quando nós entendemos o que está quebrado dentro do ambiente, o que está fora do lugar, o que está ali faltando, nós avançamos numa cultura forte. Exato. Mas, entretanto, o que nós trazemos dentro desse princípio? Que é um reflexo. Aquilo que está fora é um reflexo do que está dentro da gente. Sim. Se nós queremos um ambiente de trabalho que nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, nós precisamos, primeiro, identificar o que está faltando, o que está quebrado, o que está faltando e o que está fora do lugar dentro de nós. Isso aí. Quando nós identificamos isso dentro de nós, vai ser um reflexo. Sim. Um ambiente de trabalho organizado, o 5S aplicado da forma correta. Né? E olha só, eu tenho ido em ambiente de trabalho, Mauro, que quando eu saio eu fico assim, meu Deus, como esse 4º princípio tem feito a diferença. Não só neles, mas em mim também. Porque todas as vezes que eu falo, que eu ministro sobre eles têm... Faz sentido para nós. Sentido. Até o carro da gente. Às vezes eu entro no carro, tá bagunçado. Bagunçado. Eu falo um negócio aqui, meu carro tá bagunçado. E a esposa manda uma mensagem, Diego, o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E esses dias quebrou um negócio lá em casa e chegou um amigo meu... tirou a foto lá e falou assim... Faça o que eu digo, mas nada quebrado, nada faltando. Isso mesmo. Nada faltando, nada fora do lugar. Eu falei, opa, já passei o quê? Já encostei na material de construção e comprei a torneira que tinha quebrado. Sim, mas tá certo. Então, isso vai trazendo o quê? Transformação dentro de nós. E aí eu fiz uma palestra, um bate-papo. Todas as fazendas que eu vou desenvolvendo esses princípios, todas as empresas. E aí eu fiz essa palestra sobre os 3 primeiros princípios e começamos o 4º. E aí no sábado, isso foi numa sexta, no sábado, até repostei no Instagram, no sábado, repostaram lá a limpeza que fizeram no curral. Mas já era algo que eles faziam. Sim. Mas quando ele entendeu nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, ele mandou. Eu nunca tinha visto uma limpeza tão bem aprimorada igual aquela. Olha só, um curral. Os 5S, cara, é a base para a vida da gente. Se a gente aplicar os 5S no seu conceito, como tem que ser, ele faz diferença na vida da gente. E a produtividade da gente aumenta muito mais. Então faz todo sentido você ter esse aí como o seu 4º princípio. E o 5º? O 5º princípio é melhoria contínua, tudo a ver aí com Mauro, tá? Kaizen, Toyota. E eu quero falar também que a parte de segurança ela tem que ter melhoria contínua. Muitas vezes, qual é a diferença da segurança, Mauro, tradicional e da segurança sob princípio? A segurança tradicional eu vou fazer porque é regra, porque é obrigação. A segurança sob princípio, sim, vou fazer porque é uma regra, porque é uma obrigação,
mas porque agrega valor. Tá? Então, a melhoria contínua precisa estar presente na segurança do trabalho. Eu não faço segurança do trabalho como eu fazia 20 anos atrás. Eu preciso estar em constante evolução. Pronto. Exatamente o que eu ia falar aqui. Melhoria contínua, eu não conheço uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa milionária, uma pessoa que seja o que for, que não esteja em evolução constante. Isso é melhoria contínua, só que para a vida da pessoa. Uhum. Então não existe nada de sucesso que não tenha sempre evolução. Porque quando você para de evoluir, você fica para trás. É a mesma coisa que uma pessoa que parou de estudar, o mundo andou, eu fiz curso de datilografia, eu sou formado em datilografia. O que vai servir hoje, gente? Para nada. Para nada. Mas em algum momento você era o top dos top. E se apega naquilo ali, né, Mauro? Isso, e não consegue enxergar. Eu sou o melhor datilógrafo que existe na região. Tá bom, isso serve para quê hoje? Para nada. Então é a mesma coisa de um processo, ele tem que estar em constante evolução e isso chama-se melhoria contínua, que veio lá do sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing ou Kaizen. O Kaizen. Então, total sentido. Sem esse pilar eu tenho certeza que as coisas não vão durar, ela não dá sustentabilidade. Top de linha. Vamos para o quarto, cadê o quarto, né? Sexto. O sexto, desculpa. Vamos para o sexto princípio. Sexto princípio é capacitação. O que é o capacitação, Diego? Nós precisamos buscar capacitar os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores. Por quê? O conhecimento, isso é uma verdade, né? O conhecimento, ele liberta. Claro que então, sim. assim, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou fazer da forma certa, eu vou entender. Eu já deparei com pessoas através de um treinamento de desempenho humano. Falou, Diego, cara, eu saí com uma visão de outra forma. Eu já ouvi gerentes, clientes falar assim... mudou a minha visão sobre segurança do trabalho a partir de um treinamento. Perfeito. Então, a capacitação ela é importante. Mas não é só fazer uma capacitação porque a norma pede. Vou fazer um trabalho em altura, o treinamento de trabalho em altura NR35 de 8 horas porque é obrigação. Mas eu preciso entender o que esse treinamento vai agregar valor. E eu preciso passar ele da forma certa, entender o propósito. Eu vou seguir ali um cronograma que está na norma, sim. Mas como eu vou trazer isso de uma forma que agrega valor, que faça sentido? Então eu preciso conhecer o público que eu estou ministrando treinamento. Moço, é o que eu acabei de falar sobre a forma com que as pessoas estão capacitando hoje em dia. Não faz mais sentido. Velho, daqui a pouco eu estou com um mimeógrafo lá com transparência, velho. Porque eu vi uma palestra que eu juro para você, quase que eu fui naquela pessoa e disse, moço, como é que tu faz um negócio desse? Você tá mostrando que a segurança do trabalho é chata. Nem ele acredita. Do jeito que fala, né? Então, eu acho que essa capacitação aí tem que mudar a forma de capacitar, tem que ser uma coisa muito mais dinâmica, tem que mostrar exemplos, não tem mais esse negócio de palestra parada, alguém falando e outro aqui, isso não existe mais, caiu de moda. Estou ali só para seguir um procedimento, cumprir tabela. Se pudesse, dormia, entendeu? Dormia. Muito bem. E a questão da capacitação, Mauro, por exemplo, eu vou fazer um NR35 para uma fazenda. Aí eu coloco o cara para fazer o treinamento de NR35 numa sala. Quando tem a prática, eu coloco o cara para subir numa escada da caixa d'água, que ele nunca vai subir lá. Pois é. Ele nunca vai subir lá. E aí... Tem que ser algo que vivencia no dia a dia, né? Então, assim, primeiro ponto. Eu estou fazendo trabalho em altura porque quando eles fazem manutenção desse equipamento, nesse formato, não dá para ter proteção. Naquela linha, no negócio de calagem lá. Então eu vou trazer para a realidade. Se é um trabalho à altura para silo, eu vou trazer para a realidade do silo. Exato. Então, agregar valor, entender por que eu estou ministrando aquele treinamento. E o nosso sexto, agora vai para o sétimo e último, né? Sétimo princípio. O que é o sétimo princípio? Olha só. Damos toda a base. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E o último princípio é trazendo essa bagagem e finalizamos o quê? Segurança precisa fazer sentido. Segurança precisa fazer sentido. Então, nós precisamos trazer toda essa bagagem dos 6 princípios no sétimo princípio e desenvolver constantemente por que estão praticando esses princípios. Por que estão fazendo segurança? Estou fazendo segurança porque se o Mauro chegar aqui... e não tiver usando o EPI, não tiver fazendo as coisas certas, eita, vai ter bronca. Não, estou fazendo segurança porque eu entendi que é importante para mim. Antes de usar o EPI, eu coloquei lá a minha hierarquia de controle. O que é a hierarquia de controle?
Muitas vezes, tá na empresa, na fazenda, que só entrega o EPI, Mauro. Mas antes do EPI, existe uma engenharia. Primeiro, é necessário fazer essa atividade em altura, um exemplo? Sim. É necessário fazer essa atividade? Tem outra forma de fazer? Um exemplo. Que aí vem a questão dos processos, né? Dos processos. Analisar os processos com segurança. Os processos. Olha esse exemplo que eu vou te trazer. Eu estou com uma atividade, né, num cliente aqui, Luiz Eduardo. E é uma consultoria de NR35. E tem alguns pontos que eu vou precisava subir para fazer o diagnóstico de umas linhas de vida. Espera aí. Eu preciso fazer aquilo que eu prego. Então, a hierarquia de controle. Qual é a primeira hierarquia de controle? Eliminar. É preciso subir? Segundo, substituir. Se eu não conseguir eliminar, eu vou substituir. Terceiro, controle de engenharia. Quarto, procedimentos. É importante, sim, mas depende de pessoas. Aí, quando eu linko ao desempenho humano, pessoas podem errar. Uhum. E aí, o último que é o EPI. Então, eu vou aplicar a hierarquia de controle. Cara, para eu subir, tem outra forma de eu fazer? Drone. Cara, eu vou usar o drone para fazer a inspeção. Então, eu estou com um drone e tem alguns pontos. Em vez de eu subir, de colocar a minha equipe da Safety Brasil para subir, para tirar uma foto, para olhar como está a linha de vida, o que nós estamos utilizando? Um drone. Tecnologia. Evolução. E eu eliminei o risco. Pessoas não sobem mais porque eu estou usando aqui o drone com o celular e fazendo a minha inspeção. Perfeito. Então, é isso. A segurança precisa fazer sentido. Eu só consigo chegar em um nível desse de gerenciamento de risco se a segurança fazer sentido. Sim. Então, constantemente... Porque pode vir muitas ideias dos próprios colaboradores, isso né? Mesmo. Por isso tem que ter sempre esse envolvimento das pessoas, né? Olha só isso. Pegando esse seu exemplo. Eu cheguei 2 semanas atrás numa fazenda e aí eu faço a minha inspeção. Eu já fiz a inspeção com você, né? A gente já andou junto. Sim. Que é o quê? Segurança não se faz dentro de uma sala. Não. Segurança faz no dia a dia, conversando com pessoas, entendendo problemas e trazendo soluções. Perfeito. Cheguei na oficina, estava um equipamento com a concha levantada, né, o implemento levantado, e eles lá executando. Na hora que eles me viram, e aí, olha só, professor. Então, as palestras sobre segurança progressiva vai trazendo isso, né, esse conhecimento. Professor, tá faltando a trava, né? Falei, a trava. Uhum. Então, qual a importância? Esse equipamento pode falhar, questão mecânica, né? Pode ter falhas mecânicas. Claro, eu já vi gente morrendo embaixo de uma plantadeira. Olha só. Então, ele trouxe já, ele falou assim, precisa ter a trava. Eu falei, e a trava? A trava perdeu, mas peraí. Pegou lá a trena, já mediu. Olha, professor, uma trena aqui de 70 centímetros resolvia. Beleza. De um lado e de outro. Então, esse é o nosso compromisso. Nós saímos com um compromisso. Segurança é o princípio. Toda palestra que eu dou, Mauro, todo bate-papo, né, toda palestra, o que eu sempre trago? Segurança é o princípio, sempre saímos com um compromisso. Todo cliente que eu vou, não podemos sair sem não teve compromisso. Não. Exato. Porque a evolução, a melhoria contínua. Exato. Então, nosso compromisso foi instalar o dispositivo lá de segurança. Que legal, daquela pá... Quem deu a ideia? Uma pá carregadeira, né? Quem deu a ideia? O colaborador. O executante, Exato. o mecânico, né? O encarregado de mecânica. Ele trouxe a ideia. Então é isso, segurança fazendo sentido. Quando a segurança faz sentido, é esse exemplo que você falou. As pessoas vão trazer. Eu acho que as pessoas precisam entender que segurança não é tipo assim, não vou aqui evitar uma punição, cara. É garantir a minha vida, pô, né? Garantir que eu vou ter vida, né? Porque aquela questão de, rapaz, se não fizer, você vai ser punido. Beleza, até aconteceu, já deu resultado, evitou acidentes, mas não vai gerar uma sustentabilidade. Isso, o que gera sustentabilidade justamente é ter o princípio de que nós temos que ter segurança. Você até citou, Mauro, que você foi da CIPA, né? É uma visão que muitos têm de uma CIPA. Eu estou ali na CIPA pela estabilidade. E eu trago, dentro da segurança, o princípio, uma CIPA ou uma CIPATR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural, diferente. Como diferente? Nós desenvolvemos os cipeiros como influenciadores de segurança sobre o princípio. É isso aí. Por quê? Olha a virada de chave. Se eu chego lá e formo uma comissão de prevenção de acidentes... Para fiscalizar? Para fiscalizar,
nem eles vão... Não funciona. Nem eles vão incorporar, nem eles vão realmente fazer porque agrega valor. Agora, desenvolvendo eles como influenciadores Isso aí. de segurança, seu princípio, realmente nós vamos ter uma CIPA ATR, que não está ali só para cumprir tabela, mas para fazer a diferença. Exatamente, é isso aí que tem que ser. Não faz mais sentido a gente estar daquele jeito antigo, né? Muito bem, Diego, nós já estamos aqui há 1 hora praticamente, vamos indo para os nossos... Exato, e aí rende, né? Vamos para a questão de implementação e cultura, né? Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta aí no seu dia a dia para implementar isso? Existe resistência de proprietários? O que você vê no seu dia a dia que dificulta? Tá, boa pergunta, Mauro. A maior dificuldade, infelizmente, é a visão da segurança tradicional. Quebrar esse paradigma, né? Quebrar esse paradigma da segurança tradicional. Porque assim, todo mundo, né, tem raiva do cara da segurança e do cara da qualidade. Isso mesmo. E da fábrica era assim. Isso mesmo. Não, o cara da qualidade, não, isso aqui não passa. Não passa o quê, moço? Passa pra frente esse negócio. Uns caras chato. Aí vinha o cara, você tava sem EPI, te lascar. Era assim que a gente pensava. Eu pensava assim na época lá da fábrica. Depois que eu entrei na CIPA, eu aprendi, né? Mas não era como é hoje, né? Mas eu acho que a maior resistência é essa, né? A maior resistência é, ainda a visão da segurança tradicional, experiências que já tiveram com culturas de segurança que tentaram implementar. Uma das frases que eu sempre vejo, a segurança não funciona no agro. Então esse é um paradigma. Segurança funciona assim no agro e traz produtividade. Com certeza. Então a maior dificuldade é quebrar esse paradigma. E olha só, eu acredito tanto nisso, Mauro, porque eu vejo fazendas onde nós iniciamos, e você é prova disso, que nós iniciamos implementando segurança e hoje dá resultados. E semana que vem, olha lá, pela primeira vez, não só na região de Paragominas, mas eu estava até pesquisando um trabalho específico, um artigo específico desenvolvido no agro, campo, sobre que segurança, né, traz também produtividade. Nós vamos estar no Congresso Nacional e Internacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Semana que vem eu vou ter a honra de trazer um trabalho desenvolvido. O resultado de um trabalho. O resultado de um trabalho. Que é o quê? Eliminação de trabalho em altura. Um exemplo, a lona fácil. Sim. Instalado em caminhões, em bazucas. Olha, trabalhamos o quê? Trabalhamos a parte de subida do equipamento, que não vai mais precisar subir. Vamos trabalhar também a parte de ergonomia. Olha o esforço do cara no sol quente, ilonando o caminhão, um exemplo. E aí a gente traz o quê? Produtividade. Sim. Então, segurança... E rapidez, né? Quando ela faz sentido, a segurança, ela traz produtividade também. Com toda certeza. E aí, esse trabalho é isso. É um trabalho desenvolvido em Paragominas, Julianópolis, em alguns clientes, Rondon, Tailândia, que traz o quê? A redução de tempo na execução de lonamento de equipamentos através de dispositivos, seja lona fácil, seja dispositivos que tragam melhorias. E pela primeira vez, Paragominas e região sendo representada no Congresso Nacional e Internacional, primeiro internacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, há segurança sim no agro. Com certeza. E assim, quando a gente fala aqui, que eu acho que é uma das maiores resistências, é exatamente que se a gente fizer tudo que a segurança pede, nós não vamos trabalhar. Não é bem assim. Na verdade, ajuda. Como eu falei, se os processos forem pensados com segurança, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, ele vai evoluir. Tu falou em lona fácil, esses dias naquela mesma fazenda que a gente se conheceu, o pessoal, nós lançamos lá o Inova ASJ naquela época, né? E o pessoal começou a criar situações. E criaram uma lona fácil para a plantadeira. Eu vi esse vídeo, achei fantástico. Porque na hora que começa a vir uma chuva na hora de plantar, moço, é uma correria. Aí tem que ter 2 caras, e é pesada a lona. E aí inventaram, né, copiaram, que seja o que for, mas foram atrás e eles trouxeram a solução. A evolução. Parafusaram a lona de um lado, se chover é só jogar ela ali, pronto, tá resolvido. Em 2 caras fazem com a maior rapidez, em menos de 1 minuto, coisa que antes era 5 minutos. Então, muito pelo contrário, é com segurança e acaba gerando muito mais produtividade. Isso mesmo. Meu querido, nós temos que ir encerrando, né, esse episódio, então,
Para a gente encerrar, eu sempre peço que você deixe uma mensagem, né? Passe suas redes sociais aqui para a galera, para que as pessoas possam te seguir e você poder compartilhar mais conhecimento com mais gente ainda, né? Então, fica à vontade, fala aí as suas mensagens e a sua rede social para a galera aí. Show de bola, Mauro. Agradecer, né, pela segunda vez aqui. E sempre é uma conversa gostosa, né? Eu sempre falo que falar do que nós acreditamos, falar do que tem a ver com o nosso propósito, é uma conversa muito bacana e agrega valor todas as vezes que nós falamos. Com certeza. Segurança é o princípio, trazendo uma base forte para as empresas, para as fazendas, para o trabalho rural. A segurança é o princípio, é mais do que regras, é pensamentos, é a forma certa de fazer as coisas. A segurança é o princípio, é o nosso propósito, de cuidar de pessoas e prevenir acidentes, trazendo um ambiente de trabalho mais seguro todos os dias. Muito bom, show de bola. E as redes sociais? Rede social Safety Brasil, nos Se escreve acompanhe. Safety. Safety, né? Muitos clientes chegam e falam assim, cadê o pessoal da Safety? Da Safety, Então, Safety Brasil, tá? Se escreve aí, Safety, Brasil com Z, e também Francisco Diego, engenheiro de segurança do trabalho, nos acompanha aí nessas duas redes sociais para estar bem antenado aí no que está acontecendo no agronegócio, segurança é o princípio, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Muito bem, tudo isso de forma simples, do jeito certo, isso, né? Isso mesmo. Pessoal, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse episódio, então segue nós aqui nas redes sociais do Diego, Mauro, Stefani Lin também no Instagram. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal do YouTube, se inscreva, toda semana eu tenho aulas, às quintas-feiras, nós temos aulas disponíveis aqui nesse canal, e de 15 em 15 um podcast como esse, sempre trazendo algo que faça com que você consiga fazer a sua fazenda funcionar melhor, seu bexiga. Diego, para a gente encerrar, é um jeito específico nosso aqui, eu falo uma parte da frase e você fala outra parte olhando para aquela câmera central, em 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar? Show de bola! Obrigado, Diego, um abraço, até o próximo episódio!